E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Então, como a gente perguntou lá no Instagram da gente, se vocês gostariam de algum conteúdo aí voltado para a utilização de equipamentos e softwares na arqueologia, e a gente obteve algumas respostas positivas, a gente decidiu trazer aqui para o YouTube, no formato de vídeos e lives também, um conteúdo justamente voltado para esse tema. E é por isso que hoje a gente vai começar uma nova playlist aqui no canal, é o Arqueologia Tech. Então, sem mais delongas, vamos embora para o primeiro vídeo dessa nossa playlist. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui pelo cenário, e vocês viram aí também pelo título do vídeo, o nosso primeiro equipamento da nossa Arqueologia Tech será o smartphone. Pois é, o smartphone, esse equipamento que a gente utiliza aí no dia a dia muitas vezes, né? Mas também na arqueologia ele pode ser um grande aliado. Até porque os smartphones eles têm receptor GNSS, ou seja, um receptor aí de sistema de posicionamento global por satélite. Ou seja, a gente pode tirar pontos de sítios, a gente pode criar caminhamentos. Isso é super importante para a gente. Uma outra coisa que a gente pode fazer com os smartphones são gravações, anotações, criar tabelas. A gente também pode utilizar da câmera dos smartphones, que cada vez estão aí melhores, né, para fazer modelos fotogramétricos, por exemplo, para também tirar fotos ali de registro do perfil estratigráfico, também grafismos rupestres, por exemplo, depois tentar ali fazer algum tipo de edição com aquela foto. Enfim, ele dá aí uma gama de possibilidades. Aqui a gente vai focar principalmente nas questões mais específicas para a nossa profissão, ou seja, como a gente poderia escolher aí um aparelho desses pensando na nossa profissão, claro. A gente não vai focar aqui em especificações tão técnicas. Para isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo diversos sites, diversos canais aqui do YouTube que já fazem isso para a gente. Então, vamos para uma próxima tela para a gente começar a discutir mais como é feita, como a gente pode fazer essa escolha desse equipamento. Então vamos lá. Então, nessa tela aqui, eu quero só mostrar a vocês um esqueminha mostrando um pouco da categorização dos smartphones Android, tá? Aqui vou focar em Android porque é o sistema operacional que eu estou mais familiarizado. A gente sabe que tem o iOS, mas o Android ele dá muito mais opção para a gente poder discutir aqui. Então, basicamente, aí, os celulares do sistema Android vão contar aí em 4 categorias. Eles vão ter aí os celulares de entrada, que vão ser essa categoria aqui, representada aí pelo LG K40S, um dos smartphones hoje mais vendidos aqui no Brasil, pelo seu preço. Mas assim, os smartphones de entrada, eles são smartphones aí que eles vão ter aí uma utilização mais para um público que vai utilizar ele de uma forma fortuita, para um WhatsApp, para um Facebook, para uma ligação rápida. Então, os smartphones de entrada, eles vão ter aí configurações mais modestas. Seguindo aqui, depois dos smartphones de entrada, a gente vai ter aí os smartphones ditos intermediários. Essa já é uma categoria aí que vende muito mais, porque ele já tem uma robustez maior, ele já tem um processador melhor, câmeras melhores, um melhor acabamento comparado aos smartphones ditos de entrada, mas assim, eles não são também smartphones aí com configurações muito excelentes, mas são bons smartphones. E aqui, como exemplo, eu trago o Redmi Note 7 da Xiaomi, que foi um dos smartphones mais vendidos ano passado pela empresa. Seguindo aqui na categoria intermediário premium, seria aí essa terceira categoria, já são aí smartphones já com uma construção bem melhor lá do que os smartphones intermediários. Geralmente eles vão ter aí acabamentos melhores, câmeras melhores, processadores melhores também. Então aí você já pula bastante de nível. São smartphones muito bons aí que vão ter uma boa durabilidade, se você souber aí, claro, cuidar deles. E aqui como exemplo eu trago o Samsung Galaxy A70, que é também um dos smartphones aí muito vendidos, sobretudo nessa categoria aí de smartphones intermediários premium. Seguindo na categoria mais alta, chegando aí à categoria mais alta dos smartphones Android, nós temos aqui os smartphones topos de linha, que aí são os smartphones com as melhores configurações em todos os aspectos. E aqui como exemplo eu trago o recentemente lançado Moto Edge Plus, ele que pode chegar aí na sua versão mais cara até R$ 8.000. Então assim, isso aqui foi mais para vocês terem uma noção de como funciona o mundo Android, digamos assim, dentro dos celulares. Essas são as 4 categorias principais. Então, deixa eu passar aqui de tela para a gente continuar discutindo um pouquinho isso. Então, eu quero destacar aqui 3 aspectos principais aí dentro
do sistema, dentro do que você vai escolher para um celular, pensando, claro, na arqueologia. Então, quais são esses 3 aspectos aí que a gente tem que levar em consideração? O primeiro aspecto deles vai ser o SoC. E o que é o SoC? O SoC é o System on Chip. É nesse chipzinho aqui, ó, onde vão estar o processador do seu celular, onde vai estar a placa de vídeo do seu celular, onde vai estar a memória RAM do seu celular e todos aqui, todos os sensores, como os sensores de impressão digital, os sensores de NFC, o Bluetooth, o touch do celular, as placas de áudio e também outros sensores. Aí vai depender das categorias dos celulares. Cada celular aí, dependendo da categoria que eu mostrei anteriormente para vocês, eles vão ter mais ou menos sensores. Aqui é um exemplo do Qualcomm Snapdragon, o SoC da Qualcomm. Essa que é hoje a maior empresa fabricante de SoCs para Androids, mas a gente pode destacar também outras empresas. Só seguindo aqui para vocês entenderem dentro da Qualcomm, que é mais fácil de você explicar como funciona o mundo aí dos SoCs Qualcomm. A Qualcomm tem aí, digamos, essas 5 linhas. Na verdade, eu vou destacar 4. Eu nem vou colocar aqui os smartphones da linha 200. Mas assim, se a gente for olhar lá para as 4 categorias que a gente tem. Então, os smartphones das categorias 400, da linha 400 da Qualcomm, eles vão ter aí um sistema voltado para celulares de entrada. Então, eles vão ser um sistema bem simples, bem simplório. Se a gente pular um pouquinho mais, a gente vai ter aí os smartphones da linha 600, que aí já vai estar dentro da categoria dos smartphones intermediários. Se a gente pula mais um pouquinho, a gente chega aí aos smartphones da categoria 700. Foi recentemente lançada pela Qualcomm, tem uns 2 anos. E aí a gente coloca os intermediários premium nessa categoria. E se a gente pula mais um pouquinho, a gente chega aos celulares da linha 800, que aí sim é a linha de smartphones aí topos de linha da Qualcomm. Então, seguindo aqui um pouquinho, a gente tem aí outros SoCs, né? Outras empresas que disputam aí, digamos, com a Qualcomm esse poderio aí dos SoCs, da produção de SoCs. Então, nós temos aí, além da Qualcomm, nós temos a MediaTek, que é uma empresa que vem crescendo muito, sobretudo no mercado de intermediários e intermediários premium. Era uma empresa aí que era muito contestada, sobretudo porque seus processadores, na verdade, eles esquentavam muito, mas elas vêm melhorando ao longo dos anos. E vocês têm aí o Kirin, que é o SoC da Huawei, e na Samsung eles produzem também o seu próprio SoC. Em alguns celulares eles utilizam aí os Exynos. Então é isso, basicamente essas quatro grandes empresas aí que produzem SoCs para celulares. Mas então, deixa eu dar uma seguida aqui. E aqui eu trago esse que é um ranking, vocês estão vendo aí que tem um ranqueamento. Então, para você fazer uma medição de celulares Android, sobretudo, na verdade aqui você pode medir qualquer celular, mas sobretudo celulares Android, existe um tipo de teste que você pode fazer. Esse teste ele vai estressar seu celular ao máximo, ou seja, ele vai estressar o seu processador, seus núcleos de processamento e a sua placa de vídeo para obter alguns resultados a partir daí. E aí existe um desses testes, é o AnTuTu Benchmark. Aqui tem o site deles, eu vou deixar também linkado aqui na descrição. E ele é muito usado pelas empresas como forma de marketing, para colocar seus celulares ali, como eles geram um ranking. Então você sabe quais são os celulares mais poderosos do momento. E agora esse é um ranking aí de abril de 2020. Vocês podem ver aí que o celular que lidera hoje o ranking da AnTuTu é o Mi 10 Pro da Xiaomi. Então deixa eu só seguir aqui. E aqui eu trago algo que vai ser muito importante para nós arqueólogos, que é a questão do GPS. Essa plaquinha aí que vai vir dentro de chips como o Snapdragon lá da linha 800, os mais recentes, desde o ano passado, já tem essa plaquinha. Ou os Snapdragon da linha 700, também os mais recentes desse ano, como o Snapdragon 765, eles vão ter acesso ao GNSS, né, em dual banda, ou seja, em 2 canais, em 2 frentes. Ou seja, ele vai ter o sinal GPS
e o sinal do Galileu em duas frentes. O GPS é o L1 e o L5. E o que é que isso vai proporcionar? Ela vai proporcionar aí uma precisão na retirada de um ponto, por exemplo, muito maior do que um GPS comum. Então, algumas empresas aí afirmam que podem ter uma precisão de até 30 centímetros para o momento. Uma coisa que também deve ser levada em consideração é que a maioria dos chips, independente aí da categoria ali, muitos já podem ter acesso a diversas constelações. Além do GPS e do Galileu que eu falei aqui, que são os americanos e europeus, eles vão ter acesso aí ao Beidou da China, ao GLONASS da Rússia. Então, eles já dão acesso a uma gama de constelações de satélites aí que tudo isso vai influenciar na melhora do posicionamento do seu celular. E quem sabe aí no futuro a gente não possa ter celulares aí com uma velocidade aí de tirada de ponto, como um GPS geodésico RTK, por exemplo, que também utiliza dessa tecnologia aí do duplo canal, né, do L1 e L5, por exemplo, mas claro, lá eles vão ter outros equipamentos que vão auxiliar também nessa retirada. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Um outro detalhe que eu quero trazer para vocês é com relação à bateria. Então, a bateria é um ponto super importante dentro de um smartphone. E aí, alguns aspectos vão influenciar na bateria. Os SOCs, que eu falei anteriormente, são um deles. Então, você ter um sistema que funcione ali de forma fluida, que as peças trabalhem ali de forma harmônica, haja todo um tipo de preparo pela empresa preocupada justamente nessa questão de processamento, ou seja, de desempenho do seu aparelho, mas também uma gestão boa de bateria, isso é super importante ter esse equilíbrio. Então os SOCs, hoje em dia, eles vêm aí evoluindo para ter melhor desempenho, mas também uma bateria muito boa. Então isso é um dos detalhes. O GPS, por exemplo, que eu falei para vocês, o GNSS, na verdade, né, eles, por exemplo, essa nova placa que eu mostrei a vocês, que dá direito ali ao canal, dá acesso ao canal L1 e L5 do GPS, ela tende, né, segundo a fabricante daquela plaquinha, tende a ser mais econômica do que o GPS atual, mesmo tendo uma precisão maior. Porque o do GPS ele é um dos grandes vilões em roubar bateria. Eles realmente puxam muito bateria. Se você estiver usando, vocês sabem que se você estiver usando um Waze, algum aplicativo de GPS ali que demande ali a localização geográfica, você vai precisar, a sua bateria vai gastar muito mais rápido, seu celular vai esquentar um pouco. Então acho que muita gente já percebeu isso. Um outro detalhe aí que a gente pode ver com relação às baterias é a questão da tela do seu celular. Hoje em dia a gente tem basicamente dois tipos de tela. A gente tem as telas LCD, que tem aí a sua versão ou em sua evolução aí as LCD IPS, e temos as telas AMOLED ou Super AMOLED agora desenvolvidas pela Samsung. Mas assim, só para deixar claro, a grande diferença entre essas duas telas é que, por exemplo, a tela AMOLED, quando a gente utilizar aquele modo escuro que está muito famoso agora, dentro de Facebook, de Instagram, Twitter, e o próprio sistema Android utiliza esse modo escuro que deixa ali aquele fundo preto, aquele preto do seu celular vai quer dizer que o pixel da sua tela está desligado, ou seja, a sua tela vai gastar menos bateria. Por isso, as telas AMOLED, além de elas terem um brilho maior, quando você vai para o sol, ela perde menos detalhes do que a tela LCD IPS, ela também gasta menos bateria se a gente for olhar para esses detalhes. Então isso é um ponto importante que você deve observar no celular. Então, seguindo aqui, um outro detalhe, como eu falei da questão da construção. E aqui, hoje, muitos aparelhos, muitos celulares estão utilizando do sistema de liquid cooling, ou resfriamento líquido, para fazer essa gestão de bateria, para melhorar a gestão de bateria. Porque com esse resfriamento, o seu SOC, ele vai conseguir trabalhar de uma forma que ele não esquente tanto, e por isso ele não vai demandar tanta bateria, não vai precisar esquentar tanto. Por isso, as empresas vêm desenvolvendo esses sistemas para melhorar aí o superaquecimento dos aparelhos. E por último, eu acho que a gente tem que levantar aqui o último detalhe realmente seria a questão das câmeras.
E por que as câmeras? As câmeras hoje em dia dos smartphones elas têm evoluído bastante, se aproximam muito de câmeras profissionais. Hoje os smartphones aí têm sensores macro, tem sensores wide angle, né, aquele tipo olho de peixe, eles têm sensores com zooms muito grandes. Então isso é super importante para nós arqueólogos, como eu falei, para a questão do registro arqueológico. Então saber escolher, observar a câmera de um celular é muito importante. E para isso existe hoje no mercado o DxOMark. O DxOMark é uma empresa francesa que vai fazer testes em lentes, em celulares de um modo geral, vai fazer testes em sensores e eles vão gerar rankings, assim lá como o Antutu, que eu falei para vocês. Eles geram rankings e as empresas têm usado esses rankings também como forma de marketing. Se a gente for olhar aqui, esse é um ranking atualizado lá do DxOMark e a gente coloca ali, a gente vê que o primeiro lugar do DxOMark hoje em câmeras é o Huawei P40 Pro. Esse celular dessa empresa chinesa, da Huawei, é um celular que vem com a lente da Leica, né? A Huawei tem uma parceria com a Leica, aquela mesma empresa que faz estações totais, e aí geralmente eles vêm com celulares com câmeras muito boas. Mas aí você pode aí acompanhar. Eles deixam lá relatórios que mostram fotos em locais, tanto controlados pela própria empresa, tanto em locais externos. Fazem testes de áudio, testes de câmera, testes de vídeo, testes de câmeras de selfie, enfim, fazem todo tipo de teste e eles deixam todos os relatórios lá. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o DxOMark, para o site do DxOMark. Então, só para deixar aqui, só para mostrar a vocês aí a gama de empresas, acho que aqui todo mundo conhece todas as empresas aqui, acho que exceto aí da BBK, que na verdade aí é um conglomerado de empresas, né, chinesa, que aí vai envolver a Oppo, a Vivo, a Realme e a OnePlus. Se vocês verem lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, dentro aqui desse esqueminha aqui, vocês podem ver aqui, ó, no segundo lugar lá do DxOMark está um celular da Oppo. Então, vocês podem ver que essa empresa é muito grande também, aí hoje é a segunda maior fabricante de smartphones do mundo. Mas isso aqui foi só para ilustrar um pouquinho, deixa eu voltar aqui para a tela, para outra tela para a gente conversar mais um pouquinho. Então, em face disso tudo que eu apresentei a vocês, o que eu considero principal para vocês observarem no celular, né, nos smartphones, quando vocês forem comprar, pensando na gente, pensando na profissão da gente. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser levada em consideração você pode, por exemplo, tem muitas empresas ali que eu mostrei, que acho que muita gente nem conhecia e não chegam aqui no mercado brasileiro. Então, uma das formas de você conseguir smartphones, sobretudo os smartphones ali topo de linha, por um preço mais baixo, é importando celulares. Mas aí eu não vou entrar aqui em detalhes sobre importação, vocês têm aí acesso, tem muitos canais no YouTube que explicam como importar. Mas esse é um dos pontos que você pode fazer. O outro ponto que eu indico é tentar focar em smartphones, sobretudo aí da linha de intermediários premium. Por que intermediários premium? Porque, como eu mostrei a vocês lá, a questão do GPS, por exemplo, já chegou lá, aquela atualização que só tinha para os celulares topos de linha. Então agora você pode ter acesso a celulares intermediários premium, que vão ter ali uma precisão no seu GPS. E claro, eles vão ter um processador muito bom, vão ter câmeras boas, vão ter um bom acabamento. Geralmente as telas deles vão ser AMOLED. Ou seja, tudo isso vai economizar mais a sua bateria, você vai ter uma gestão melhor de bateria. Então, celulares intermediários premium acho que vão ter uma durabilidade melhor do que se você for escolher, por exemplo, um intermediário normal. Mas acho que vale a pena você pensar aí no intermediário premium. Ou também você pode esperar um pouquinho e focar num celular topo de linha, mas que um topo de linha que não seja do ano. Você espera aí 1 ano e meio, mais ou menos, os celulares tendem a baixar de preço porque vão chegando novos produtos e aí você tem acesso a smartphones topos de linha que seriam no seu lançamento eram muito caros, mas aí que acabam ficando bem mais baratos, como foi o caso, por exemplo, do Galaxy S9 da Samsung. O topo de linha da Samsung de 2018 saía durante a pandemia, saía por R$ 1.800, ou seja, o preço de um smartphone intermediário premium. Então, vale a pena também pensar nesses smartphones topos de linha que tem aí que são um pouco mais velhos. Por quê? Porque os smartphones topos de linha, os SoCs topos de linha, eles tendem a se desatualizar com uma velocidade menor do que os outros processadores. Então, vale a pena você focar nisso, pensar nesses smartphones aí. Eles vão ter sempre aí um rendimento melhor.
mesmo aí 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eles vão ter aí um rendimento melhor do que um smartphone intermediário premium, por exemplo. Uma outra coisa que vocês têm que anotar, a questão da memória RAM de celulares. Hoje em dia tem memórias RAM aí 3, 4, 12, 16, como é o caso do Samsung Galaxy S20 Ultra, recém-lançado aí pela Samsung. É uma das coisas que você tem que focar. Primeiro, não comprar celulares abaixo de 4 GB. 3 GB de RAM já é complicado, abaixo de 4 GB hoje para Android é muito complicado, devido a todas as aplicações que você precisa. Questão de câmera vai demandar de memória RAM por conta da placa de vídeo, ele precisa ali de um pouquinho de memória RAM para trabalhar com a placa de vídeo. Então, diversas aplicações, se você for utilizar diversas aplicações aí que a gente pode utilizar para pensando na nossa arqueologia, é interessante que você tenha aí celulares acima de 4 GB de RAM. Então, essa é uma outra dica que eu dou. Mas também não precisa você focar em celulares com 16 GB de RAM não, tá? Porque 16 GB de RAM acho que já é um exagero da empresa. Também a questão de marketing, né? Se ela bota mais ali memória RAM, ela também tem direito a cobrar mais. Porque celulares geralmente com muito RAM são celulares que eles não vão focar ali na otimização dos seus aplicativos e seu sistema. Então eles focam muito ali na quantidade de memória RAM para que o sistema continue fluido, mesmo sem ele precisar gastar muito tempo ali com otimização de sistema, que é algo que vai demandar muito trabalho da empresa. Então eles preferem gastar mais ali com equipamentos dentro do sistema. Então, basicamente foi isso. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês aí a fazer as escolhas aí no futuro. E é isso, galera. A gente deve publicar aí mais vídeos voltados aí para a questão de softwares também voltados para celulares e para computadores. Devemos falar de outros equipamentos também, então fiquem ligados com a gente e até a próxima. E não deixem de curtir o vídeo, tá? Valeu!